Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história. Nossa aula de número 29, a gente vai continuar o nosso resumão, né? O apanhado que a gente está fazendo desde o início do ano, dos conteúdos, dos primeiros conteúdos, para que a gente possa organizar aí uma linha do tempo, mostrando e relembrando os períodos da nossa história. Vamos lá? Então, a gente vai terminar o livro 2, que a gente trabalhou algumas atividades e faltaram as atividades de 10 a 12 e a gente vai trabalhar nessa videoaula, tá bom? Vamos lá. Bom, só para relembrar, livro 2, atividades 10 a 12, a página é a 204, se você quiser acompanhar, e eu acho uma ótima ideia. Então, a gente falou na aula anterior sobre como foi o povoamento do continente americano no período da pré-história, como os primeiros habitantes, os nossos ancestrais, chegaram aqui. Nós vimos os caminhos, né, que teoricamente eles traçaram. Conhecemos alguns sítios arqueológicos, né? Vimos que essa descoberta desses caminhos se deu. As descobertas se deram porque existem sítios arqueológicos por todo o caminho, né? Foram encontrados. Vimos também o que são sítios arqueológicos. São espaços, terrenos que foram ocupados por um povo onde há vestígios de vida humana. No nosso caso, a gente está falando de vidas humanas dos nossos antepassados, há milhares de anos atrás, num período conhecido como pré-história. E nessa chegada dos nossos antepassados ao continente americano, a gente viu que um grupo provavelmente chegou por cima, o outro chegou por baixo, ou seja, pelo norte, né, América do Norte, o outro provavelmente pela América do Sul, por conta dos achados, a gente sabe disso, mais ou menos no mesmo período que foram encontrados desses vestígios. E o Brasil? Quando que eles chegaram ao Brasil? Será que eles chegaram logo ao Brasil? Que povo era esse que chegou ao Brasil? Onde os primeiros habitantes, fizeram as suas moradias quando chegaram aqui ao Brasil? Ainda eram nômades e depois se tornaram sedentários. Como a gente já sabe, a evolução, o desenvolvimento desse humano aí pré-histórico. Então, existem alguns parques, alguns sítios arqueológicos no Brasil que mostram a localização desses grupos dos primeiros habitantes, dos nossos antepassados aqui, pré-históricos. Então, o primeiro que eu vou mostrar para vocês fica no Parque Nacional da Serra da Capivara. Na verdade, o Parque Nacional da Serra da Capivara, ele não é um sítio arqueológico. Ele tem ali nesse espaço do Parque Nacional, ele tem vários sítios arqueológicos. Vou ler aqui no livro de vocês, olha aqui, ó. Não, aqui não tem, só tem o da Capivara. Olha aqui, ó. O Parque Nacional da Serra da Capivara, na página 205, possui 172 sítios arqueológicos e é considerado o maior conjunto de pinturas rupestres do mundo. Ou seja, ainda é reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial, coordenado pela arqueóloga Nid Giddon, que a gente falou também quando a gente trabalhou esse conteúdo, que se dedica às pesquisas desde 1970. Então, esse Parque Nacional, dentro desse espaço do Parque Nacional, existem 172 sítios arqueológicos. O que isso significa? Que existem espaços ali, 172 espaços diferentes, onde encontraram vestígios
de vida humana, né? Vida passada, porque foram principalmente as pinturas rupestres, né? Nas paredes das cavernas, enfim. Encontraram também, deixa eu passar aqui, ó, as pinturas rupestres, encontraram também ossos. Esses aqui são ossos de preguiça gigante, que são animais que datam a época, o período da Era do Gelo. Então, aquele período que eles atravessaram, puderam passar pelo, né, Estreito de Bering, passaram andando, acredita-se andando por conta do congelamento ali daquele pedaço. Então, possibilitou que eles pudessem passar andando. Então, nesse período, é o período onde existiam as preguiças gigantes. No livro de vocês, eu não botei aqui, mas vocês podem ver aí na 206 o tamanho da preguiça gigante que tem aí em relação ao ser humano. Tem aí uma moça com uma filhinha olhando o esqueleto da preguiça gigante, só que esse esqueleto, ele na verdade fica no Museu da História Natural de Londres. Então é um esqueleto sul-americano. É um esqueleto nosso, só que foi para lá, da preguiça gigante. Ok? Então aí está mostrando o tamanho dele em relação a gente. Era o tamanho dos animais que viviam aqui naquele período, certo? E temos também o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, que também dentro desse parque existem vários sítios arqueológicos. Esse Parque Nacional da Caverna do Peruaçu, ele está localizado nos municípios de Januário, Itacarambi e São João das Missões, na região norte de Minas Gerais. Ou seja, ele passa por todos esses municípios, ele é enorme. Então, imagina a quantidade de sítios arqueológicos que foram encontrados ali. O local possui grandes cavernas com pinturas rupestres em seus paredões também, tá? Aqui estão alguns exemplos, né? O paredão com a pintura rupestre. Ó, paredão com arte rupestre na Lapa dos Desenhos, que mostra a riqueza das pinturas rupestres, tanto em diferentes estilos quanto em diferentes técnicas. Isso no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, no estado de Minas Gerais. Então, o outro parque que eu mostrei para vocês fica no Piauí, no nordeste do Brasil. E esse aqui fica em Minas Gerais, já é no sudeste, na nossa região sudeste, pertinho aí do Rio de Janeiro. Tá? E o que mais foi encontrado lá? Também, dentro desse Parque Nacional, na região de Lagoa Santa, né? Sítio arqueológico da Lapa Vermelha, porque como tem vários sítios arqueológicos, cada um tem o seu nome, tá? Então, dentro desse Parque Nacional, existe o sítio arqueológico Lapa Vermelha 4, na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Foi encontrado o crânio de uma mulher, né, que faz parte dos nossos antepassados. Ó, vou ler para você na página 207. Olha aqui, ó. A mulher entre 20 e 25 anos meu Deus, quase não saiu. Evidência humana mais antiga das Américas, do nosso continente. Após análise, ficou constatado que se tratava de uma mulher entre 20 e 25 anos e que viveu por volta de 11 mil a 13 mil anos atrás. Ela foi batizada pelo pesquisador como nome Luísa. Então, foi encontrado um crânio Luísa. Esse batismo com esse nome foi em homenagem ao primeiro esqueleto que foi encontrado na África, que era Lucy, né? Lucy. Enfim. E aí eles reconstruíram o rosto da Luísa e ficou assim, ó, que agora está no Museu Nacional do Rio de Janeiro, se você quiser visitar um dia para ver a reconstrução da face de Luísa. Pegaram o crânio
e fizeram a reconstrução, imaginando ali, dando os traços, imaginando como era a Luísa, essa mulher que morreu no período pré-histórico. Aqui eu trouxe para vocês um mapa mostrando que existem outros sítios arqueológicos no Brasil. Eu mostrei os 2 parques onde tem a concentração de maior número de sítios arqueológicos, porém existem outros muito importantes também. Ó, esse aqui foi o que foi achado o crânio da primeira brasileira, né? A brasileira mais antiga encontrada foi aqui, que a gente acabou de ver, que é a Luzia, em Minas Gerais. A gente viu esse aqui também, que fica lá no Parque de Piauí, o Parque Nacional da Serra da Capivara. Esse aqui, considerado patrimônio histórico, lembra que eu falei da Unesco, mas também tem na Amazônia vários sítios arqueológicos, tá? Na Ilha de Marajó, que a gente vai dar uma olhadinha na próxima videoaula sobre eles. A gente tem também o Santa Helena. E a gente tem os sambaquis dos litorais, ok? Então, existem outros sítios importantes também, além dos que a gente já viu que existem em Minas Gerais, Piauí, no Nordeste. Bom, agora vocês vão ficar com essa atividade de pesquisa. Vocês vão escolher um sítio arqueológico brasileiro, pode ser desses que a gente que estão nesses parques que a gente estudou, ou pode ser também de outras regiões. Você vai pesquisar um sítio arqueológico que você queira falar sobre ele e você vai coletar informações. Que tipo de informações? Localização, as características, o que nós podemos encontrar lá e os achados importantes, como esse que a gente viu, que em um sítio arqueológico do Piauí foi encontrado a ossada da preguiça gigante, no outro foi encontrado o crânio da Luzia. Então, você vai escolher um sítio arqueológico e você vai descobrir o que foi encontrado nele de importante para a história, porque já foram encontrados, lógico, para ser um sítio arqueológico tem que ter sido encontrado algum vestígio ali. O que foi encontrado, a localização, né, onde ele fica, as características, como é que é? Tem muitas cavernas, né? Como é que é o local, né? Nesse caso desses que a gente viu nessa aula são parques. Aqui, perpassa por 3 municípios, constituído ali em 3 municípios. O outro não. Então, são características assim, da sua formação, da sua composição. O que a gente pode encontrar lá, né? Por exemplo, naquele dos 3 municípios da Capivara, a gente pode encontrar muitas cavernas com pinturas rupestres, que é o que tem também inclusive, que chama muita atenção. Pode ter fotos, é bacana se tiver fotos, figuras, gravuras mostrando a localização no mapa também, ou do Google Maps também tem muitas fotos assim de localização na internet, tá? Então podem explorar bastante, pesquisar bastante, é só escolher um sítio arqueológico e pesquisar bastante sobre ele. Tudo isso no caderno, não quero cartaz, não quero nada disso. Você vai ver o que você vai encontrar, você vai botando no caderno, escrito ou colado, tá? Colado que eu digo figuras, tá? O escrito é na mão, não precisa escrever muita coisa, só mesmo os detalhes aí, as informações importantes, tá bom? Que você considera importante além dessas aqui, tá bom? Um beijo e boa pesquisa, bom trabalho.